Olá! Se você chegou até aqui, provavelmente você não encontrou a marca ideal para você. Você está procurando naquelas coisas de tapeçaria, vem aquelas camisetas, vem aquelas costura meio torta. Então eu vou te mostrar nesse vídeo aqui como que a gente consegue chegar numa marca que saia daquele comum, praticamente uma dessa, tá? Para chegar numa dessa. Então a ideia é que você aqui entenda como é que funciona todo o processo criativo. Então, nesse vídeo, a gente vai ter a pesquisa. Eu vou te mostrar como é que é uma pesquisa comum, tá? Eu sei que você está pesquisando justamente isso. Depois, eu vou te mostrar como é que é a construção da marca, o que foi pensado, como que foi pensado alguns itens. Então, como que foi feito isso. E terceiro, como é que a marca ficou pronta, só para você ter uma ideia de como que foi desenhado, por que ela foi pensada, cada item, como foi apresentado e hoje está em funcionamento, tá? A Auge é a marca do momento aqui, que é da Auge Tapeçaria Automotiva, então você vai entender como que a gente transformou a Ju Capas para Auge Tapeçaria. Então você vê que já mudou no nome, tá? Então quando a Camila entrou em contato comigo, a gente conseguiu alterar justamente isso para deixar ela como referência no segmento dela. Se você quer uma marca desse tipo, tem um QR Code aqui ou um link abaixo para a gente poder conversar. Mas eu tô aqui para a gente bater esse papo e você entender que dá para ser criativo até em tapeçaria, tá? Então, se você está buscando uma marca desse tipo, a gente pode conversar. Se não é inscrito, se inscreva no canal, que toda semana eu publico 3 vídeos, segunda, quarta e sexta. Então, isso vai te ajudar pra caramba a entender como é que funciona uma marca sendo feita de uma maneira diferente. Nada de inteligência artificial, apenas nós construímos em conjunto, tá? Eu e você construindo uma marca desde o começo. A pesquisa tem uma coisa bem intrigante, tá? Vamos lá. Logo para tapeçaria. Você vai ver que tem algumas coisas envolvidas ali logo com a cadeira, com a poltrona, com o sofá, porque diretamente é uma coisa que faz, mas não com um ponto principal. Se você parar pra pensar, o que as pessoas mais valorizam hoje é o tecido e a costura. Se é durável, se funciona para ela, se vai realmente trazer um valor agregado para aquilo que você está vendendo. Então você viu que o fundo aqui está laranja, porque a Auge a gente buscou justamente isso. Por que a gente buscou? Vou mostrar para você que é uma pesquisa tapeçaria antiga. Quando a gente coloca tapeçaria antiga, você vê que tem os famosos, a tapeçaria francesa, mas os tapetes persas. Quer ver por quê? Tapetes persas. Imagem. E qual que era a fama do tapete persa, tá? Você tá vendo aqui algumas coisas, não tô vendendo nenhum, tá? É só para te mostrar como é que funciona. O ponto de costura. São tapetes milenares, centenários, que vão durar para sempre. Mas qual que era a diferença da Pérsia antiga, né? Então, como é que eles fazem isso para uma coisa que é feito hoje? Que era exatamente o cuidado que eles tinham em cada ponto, cada detalhe, cada minuto que eles faziam era para melhorar as peças para durar para sempre, porque em vez de a gente ter o piso de hoje, tá? Se você não conhece sobre construção, eles funcionavam como o piso da casa. Porque tudo tinha que ser confortável, não podia pegar tanta poeira, não podia fazer nada, porque tinha que sempre ser meio que lavado praticamente, e não tinha tanta água lá na Pérsia antiga, você sabe? Não é que nem é hoje, que a gente pode ir lá jogar água e acabou. Não era, então precisava ser muito resistente. Então eles eram conhecidos por terem tapetes resistentes. Então, por que eu falo isso? Que só olhar para uma poltrona vai ser só mais um. Ele tem que olhar o tecido, ele tem que olhar tudo como funciona e principalmente como que você faz de diferente no seu material. Então, quando a gente coloca aqui a marca, tá? A Auge, estou colocando aqui para você. Deixa eu só modificar aqui, ó. Mudei para mim, não mudei para você. Tá nesse nível já. Quando a gente coloca a Auge, como eu falei para você, antes era Jucapas, tá? Imagina que era Jucapas e a gente mudou para Auge. Quando a gente coloca assim, por exemplo, quando é uma costura, se você nunca costurou, assim como eu não tinha costurado, sabe como que funcionava esse treco, são pontos, né? São um ponto, traduz, faz um X para fechar o mais perto possível, mais seguro possível. Mas se a linha não for boa, se quem tá costurando não for boa, se ele não fizer isso bem feito, tudo isso vai pro saco. Tudo isso não vai funcionar porque vai desgastar muito rápido ou não vai ser. Então, só nesse item aqui tem um processo. Só que daí a gente fez desse item uma letra A. A de auge. Tá vendo? Às vezes é só você pegar uma coisa que você faz muito bem e trazer isso a um mínimo extremo. Assim, assim ó, cara, qual que é o ponto máximo? O que a gente pode chegar no máximo ali para que as pessoas
consigo entender que eu estou vendendo. Então, o outro ponto também importante é uma letra que ela funcionasse como fechasse os pontos. Então, você pode ver quando tem uma costura de roupa, é uma tesoura que não é torta, ela fica com fiapos, ela praticamente certinho, praticamente queimada ali. Algumas pontas até queimada, né? Se eu vou pegar sua roupa assim, bem queimada. Então, ela precisava ter pontas bem retinhas, bem assim, ó. Se fosse ter um ângulo, que fosse bem fechado. E aí, o E, que eu mais gosto, como se estivesse sorrindo. Então, ele faz esse olhinho de sorriso, sabe? Então, ele traz isso. E daí, na onde que a gente colocaria a peça automotiva, não precisaria ficar embaixo, tá vendo? Porque este G acaba atrapalhando em alguns casos. O que a gente tem que fazer? Transformar como se fosse um selo de qualidade, um padrão de qualidade. E por isso, daí vem a cor laranja. Trazer essa qualidade de carros esportivos. Você está até pensando, nossa, mas laranja é carro esportivo? Você vai lembrar que se você... Eu estou em 2026, tá? Então não sei em que tempo você está vendo isso. Mas a McLaren acabou de ser campeã mundial. Só que a gente está falando isso de 3, 4 anos atrás, quando ela não era campeã mundial. A McLaren foi campeã mundial de Fórmula 1. Minha marca era laranja. Os carros esportivos, essas coisas assim, tem uma cor mais diferenciada. Ele faz muita tapeçaria para carro esportivo. Então muda um couro, por exemplo, de uma Ferrari, muda um couro de um carro muito chique. Então ele traz isso e tem que trazer isso até para o cliente final dele. Porque não vai pagar R$ 100 nesse caso. Não é uma tapeçaria que a gente possa fazer. Não é. É papo de 1.000 para mais, para 10 mil, 15 mil, 100 mil. Já ouvi falar que era 100 mil de alguns clientes lá. Porque é uma coisa bem específica, é quase que a manual alguns itens. Então tem que ser uma coisa com uma trama muito boa. Só que você está aqui para ver a marca, né? Essa é a marca da Auge, que a gente trouxe todo o conceito, que eu falei para você, de ser uma tapeçaria resistente. Lembra que a gente acabou de falar dos persas? Qual que era o diferencial deles? Eles deixavam tudo bem alinhado. Você está vendo que o banco, laranja, essas coisas assim, que praticamente vocês veem em carro esportivo. Mas é o tempo todo a gente tem que trazer essa parte de minimalista, sem bem aplicável, ser como se fosse um selo de segurança, uma marca esportiva. E é isso que é o mais complicado. Porque quando a gente fala de carro, nem todo mundo vai ser só pro esportivo. Às vezes é uma relíquia. O cara tá lá e o banco tem que renovar e esse banco não se faz mais aquela costura e a Audi faz. Porque é um tipo de costura e eles estudam esse tipo de costura. Então, a gente trazer tudo isso para a marca. Então, a aplicação ser o mais funcional possível. Que a marca funcione sem ícone. Tem um ícone, mas tá vendo que aqui ela não funciona completamente com ícone? É trazer esses elementos que às vezes não tá gritando na marca. Às vezes a gente não tá brigando com ela, a gente só tá trazendo. E a aplicação, você sempre esteja no auge. Por isso que eu brinco com algumas marcas que eu faço. Eu falo de brincando, tá? Mas é sério o negócio. Porque ele usa alguns termos que geralmente ele já usa, tá? Só que ele não leva isso em consideração e se ele bater na tecla de esteja no auge, por exemplo, ele sabe que o cliente dele está procurando a qualidade ao máximo. Ele sabe que tá daquela, ó, beleza, eu estou aqui porque a Audi vai resolver um problema. Não importa o valor. Aqui a gente não está falando em nenhum momento que é o mais barato. Pelo contrário, a gente deixou eles mais caros. De parecer em TV, de parecer ser referência nacional. Eles estão em São Paulo, então ser referência no mercado que é muito competitivo. A pessoa poderia ir num da esquina e fazer a mesma coisa, só que para as pessoas, imagina, mandar um banco lá da Bahia para eles fazerem é porque confia muito neles. Tem que ser nesse nível. Então, pensando em todos os detalhes, eles baterem nessa tecla, porque é uma costura, então uniforme, ser bem feito. Se você está me acompanhando aqui, isso aqui é teste, tá? Se a marca é boa, ela vai funcionar no bordado. Toda marca que não funciona em bordado, provavelmente ela não é boa. A chance é muito grande de ela não ser boa. Então esse aqui é um teste que eu faço. Então até às vezes de letra mínima aqui, ó, tapeçaria automotiva, tem que estar bem visível, tem que estar, a máquina conseguir fazer isso. Então às vezes quando ele envia algum material, cinto de segurança, por exemplo, então tem isso. Então a marca em si, ela tem que funcionar independentemente se o ícone está junto. Lógico, aqui está gritante, mas está vendo que é diferente, ela fica melhor aplicada, melhor visível, ela não está gritando, ela é uma marca automotiva. Se eu trocasse Auge para uma loja, em vez de ser tapeçaria que colocasse carros importados, você ia acreditar. Essa é a intenção, que eu consigo trocar isso só porque tá tudo desenhado para ser uma coisa de alto padrão. Tudo, a marca inteira, o tempo todo. Então, a marca fica com um impacto assim muito forte. Ela traz esse impacto, ela traz o visual. Então, toda a imagem que eles for usar não é uma imagem só de costura, é a imagem do negócio pronto, um antes e um depois.
às vezes o acabamento. Então isso faz toda a diferença para o cliente, porque está preocupado se a costura vai ser resistente, se o couro que ele está usando é de verdade. Isso é muito importante. E aí, logicamente, eu sempre coloco, você sabe, nos meus materiais, os brindes, porque isso é importante dele visualizar sempre bem o melhor, o tempo todo. Ele tem que sempre visualizar a melhor imagem. Então, uma imagem que a gente fala assim, que pode ser muito minimalista, que nesse caso é muito minimalista. Ela é muito fechada, ela é muito pequena, assim. Só que, ao mesmo tempo, ela é muito fácil de aplicar. Veja todas as marcas de alto padrão. Mercedes, a gente pode falar da Audi, a gente pode falar da Ferrari. Quando ela vai aplicar em produtos, é muito minimalista. E isso que traz o valor para cima. Então, é essa que é a diferença que a gente está colocando aqui. E o principal deles é a etiqueta, né? Que eu falo que é uma coisa que eles não teriam, que eles não tinham. E já faz 3 anos, tá? Eu tô falando disso, mas é uma marca que já tá rodando há 3 anos. Ter essa etiqueta nos bancos. Todo mundo tem que ter aquela impressão que, pô, eu tô comprando na auge, tá entendendo? Eu tô no auge, eu tô colocando. Ela vê que aquele selo foi bem investimento. Foi bem investido tudo que ela fez. Então, isso é a parte mais importante. Essa foi a marca da Auge, espero que você tenha gostado desse vídeo e espero que a gente possa conversar mais sobre a sua marca. Então tem esse QR Code aqui do lado ou um link abaixo pra gente conversar. Se você não é inscrito no canal, se inscreva porque toda semana tem vídeo. Eu vou sempre postar, então vai aqui daqui a pouco eu mostro pra você de uma marca que é parecida no mercado. Você vai entender como que elas viram referência. E isso é pra você saber como é que funciona. Esqueça a ChatGPT, esqueça aquelas marcas padrões de bancos de imagens. Tenta ser referência no mercado. As marcas que mexem com uma estrutura mais profissional, elas são referência no mercado. Você querendo ou não, você gostando ou não. Então, a maneira mais fácil de você ser referência é fazendo tudo bem feito desde o começo, tá bom? Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu curtir, se inscreva no canal novamente e, por favor, me ajuda aí a compartilhar com mais pessoas que estão criando empresas para saber que tem como sair do cotidiano, tá bom? Fico por aqui, até mais, tchau, tchau!